Mais um dia de data FIFA e o penúltimo dia dos jogos de seleções, e teremos nessa segunda e nessa terça-feira a definição dos classificados para Euro via eliminatórias. Ainda temos mais algumas vagas que vão vir de playoffs de equipes da Nations, né? A Nations League vai oferecer ali, por conta da fase de classificação da Nations, ainda mais algumas vagas via playoff. Porém, nessa segunda e nessa terça, teremos a definição via eliminatórias dos primeiros e segundos colocados. Nessa segunda-feira, nós temos 3 jogos muito importantes de confrontos diretos para a classificação. E desses jogos a gente já vai ter mais 3 classificados. São eles República Tcheca e Moldávia, confronto direto. Eslovênia e Cazaquistão, também confronto direto. E Ucrânia e Itália, que estão empatados em ponto, e eu vou contar para vocês o critério de desempate, o primeiro, que favorece um pouco uma das seleções. Além disso, nós temos mais um jogo que é bastante interessante, de uma seleção que já está classificada, mas como é uma situação histórica, a gente vai falar também de Albânia e Ilhas Faroé. E para finalizar às 8 horas, nós temos um confronto entre Sampaio Corrêa e Avaí. O time do Avaí praticamente já salvo, né? Sem praticamente chance de rebaixamento, enfrenta o Sampaio Corrêa, que está numa berlinda danada, que precisa muito da vitória. O mercado acredita que essa necessidade de vitória faz com que o Sampaio Corrêa possa ter essa cotação tão baixa, mas a gente sabe que necessidade de vitória, o nosso querido must win, não é certeza de vitória. Então a gente pode falar sobre esse jogo também. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, dia 20 de novembro. O primeiro jogo que eu quero comentar com vocês acaba sendo um jogo sem importância para a classificação, porque a Albânia já está classificada, mas é um jogo que vai trazer provavelmente muito apelo emocional, que é o fato da Albânia ter conseguido se classificar no último jogo que fez, no empate contra a seleção da Moldávia, e essa foi apenas a segunda classificação, né? A segunda participação, será apenas a segunda participação da Albânia na história da Euro, e a Albânia é treinada pelo Silvinho, brasileiro Silvinho, que a gente conhece, que treinou o Corinthians recentemente, e que provavelmente a Albânia, ao lado, na frente da sua torcida, dentro de casa, vai poder comemorar com os seus compatriotas ali, uma possível vitória contra as Ilhas Faroé, que acaba sendo um adversário bem acessível. Com 7 partidas, perdeu 6, marcou apenas 2 gols. É óbvio que a gente também pode olhar para um cenário onde a Albânia entra bastante desconcentrada, talvez relaxada, mas também dá para pensar num cenário de festa, onde a Albânia presenteia a sua torcida com uma boa atuação. Então eu gosto de pensar nessa cotação de 1,20, principalmente se você é um trader por aqui, tá? Antes a gente falar sobre isso, vou pedir para você deixar o like no vídeo, tá? Esse é o penúltimo dia, provavelmente, que eu tô gravando aqui, estilo Galvão Bueno, fora do meu escritório, mas eu consegui manter. Achei que a gente teria um pouco mais de dificuldade, mas consegui manter os vídeos diariamente. Tenho conseguido trabalhar nos jogos apenas pelo site, né? Não tenho conseguido utilizar o software, mas deu para trabalhar em alguns jogos. Então eu peço para você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se você não for inscrito, né? Ano que vem, se Deus quiser, teremos bem mais conteúdos aqui do que apenas o Bom Dia Mercado. Essa é a minha vontade. Tá? Ano de construção para mim, de obra, então foi um ano complexo, mas estou conseguindo manter um BDM todos os dias desde 1º de janeiro. Então fica aí o agradecimento para quem me acompanha por aqui, espero estar conseguindo te ajudar. Se você é um trader por aqui, esse é um jogo para você. Para você que é um punter, eu não sei, mas se você é um trader, esse é um jogo para você, porque a gente vai ter uma Albânia com muita vontade, com o apoio da torcida, fazendo uma festa danada. Isso pode, como eu falei, significar algum tipo de desconcentração tática, mas também provavelmente vai significar muito empenho da equipe da Albânia para poder presentear a sua torcida com uma vitória. Então, se a gente tiver umas Ilhas Faroé desinteressada, recuada, a Albânia com volume ofensivo, essa cotação da Albânia ela vai andar de lado, né? Como a gente costuma falar, ela tende a ficar estável, com o mercado bastante paciente durante longos minutos na primeira etapa, e dá para você aproveitar para estar a favor da Albânia em busca desse primeiro gol. Tá? Não esquece, se você achar complicado esse assunto de trade, de aproveitar esse restinho de data FIFA para aprender mais sobre trade, é sempre bom. Então deixa aqui embaixo o meu curso, o William também deixa aí o QR Code para você escanear com o seu celular, tem todo um esquema de escaneamento. Você vai cair lá no meu site para você aprender de graça o trade do iniciante até o avançado. Não precisa nem fazer conta, tá? Não precisa nem se registrar. É só dar play nas aulas e fazer. A maioria das aulas está aqui no YouTube também. Eu tenho que trazer mais outras que estão fora do YouTube, mas lá no meu site o curso ele está completo.
tá? Vai te ajudar bastante a você entender sobre estabilidade do preço, mobilidade, confiança do mercado, liquidez, fluidez, peso do dinheiro, tudo isso que envolve esse trabalho no primeiro tempo, tá? Se você é um punter por aqui, o que é um punter? Pessoa que trabalha geralmente precificando suas linhas, fazendo algumas entradas pré-jogo. Eu acho que a tendência do punter, né, do punting agora, é muito mais o ao vivo. Mas se você pretende fazer algo pré-jogo por aqui, o único caminho que eu vejo possível e plausível seria uma vitória do Albania por mais do que um gol de diferença. Então você trabalhar um cenário um pouco mais agressivo de handicap asiático, no mínimo com menos 1,25, tá? Na minha opinião, buscando uma vitória do Albania por mais de um gol de diferença. O primeiro jogo entre eles foi 3-1 lá na casa das Ilhas Faroé. Então eu acredito que a Albania em casa pode vencer sim esse jogo. Se a gente utiliza aqui o PDF de apoio, você vai conseguir perceber só aqui por cima como a Albania é boa dentro de casa, com 3 vitórias em 3 jogos, não falhou em marcar em nenhum jogo e não sofreu gol em nenhuma partida. Olha que interessante, né? Uma equipe muito, muito forte em casa. E as Ilhas Faroé não venceram nenhuma partida fora de casa, falharam em marcar em 67%, tomaram 4 gols. Então acho que a gente pode esperar uma vitória da Albania, talvez por mais do que um gol por aqui. Quem sabe também, um cenário diferente, né, onde as Ilhas Faroé consigam marcar o primeiro gol, você possa pensar numa situação de virada da Albania. Não é difícil de imaginar isso também não, tá? Mas difícil seria de acontecer. Mas enfim, no futebol nada é impossível. Se você quiser trabalhar o mercado de gols, o melhor dos mundos é esperar a Albania abrir o placar. Né? A Albania na frente fará com que as Ilhas Faroé se exponham e a Albania pode contra-atacar e ampliar esse placar por aqui. A segunda partida que a gente vai comentar já envolve classificação direta, confronto direto em busca de classificação. República Tcheca e Moldávia. A Moldávia que cedeu, né, a oportunidade da Albania se classificar, porém manteve-se viva com um gol no final de empate. Eu lembro que na hora que a gente fez o nosso planejamento de trabalho entre Moldávia e Albânia, eu comentei, olha, a Albânia pode se complicar porque a Moldávia ainda quer. E no finalzinho quase que a Moldávia vira o jogo, tá? Esse empate da Moldávia contra a Albânia deixou a Moldávia ainda com chance de classificação aqui no grupo E. O que precisa acontecer? Bom, para a Moldávia só basta a vitória, né? Venceu a República Tcheca fora de casa, vai a 13 pontos, mantém a República Tcheca com 12 e está classificada, histórico, né? Porém, não é tão fácil assim. Para a República Tcheca, basta um empate. Então a República Tcheca tem a possibilidade de 2 resultados para se classificar. Em caso de vitória, iria a 15 pontos e iria torcer, obviamente, para um tropeço da Albânia contra as Ilhas Faroé. E aí a gente analisou o jogo da Albânia agora, um dos interesses da Albânia seria fazer mais história ainda, né? Terminar na primeira colocação de um grupo com República Tcheca e Polônia, né? Quando você faz ali o seu planejamento, você olha para um grupo entre Polônia, República Tcheca e Albânia, você coloca a Albânia como uma terceira opção de classificação e não como o primeiro, né? Então é sim uma situação que vai fortalecer ainda mais essa vontade da Albânia. A República Tcheca não tem escolha aqui, né? Se vai ficar em primeiro ou em segundo a gente não sabe, mas tem que fazer a parte dela, de preferência vencendo o jogo. E o mercado concorda com esse favoritismo, com essa cotação de 1,25. Mas vamos ser sinceros, vamos tirar um pouquinho o peso da camisa, talvez, a parte de qualidade técnica. Vamos olhar aqui como visitante o que a Moldávia vem fazendo. Olha só, a Moldávia perdeu apenas um jogo fora de casa, empatou 1 e venceu 1. Não é uma equipe que toma tanto gol, toma uma média de 1 gol por jogo, também não marca tanto. E o último jogo da Moldávia com a República Tcheca foi 0-0. Então, o mercado está confiando demais nesse favoritismo da República Tcheca e esquecendo que a necessidade é dos dois lados. É óbvio, eu acompanhei na totalidade o jogo da Moldávia com a Albânia e posso afirmar para vocês que a qualidade técnica da República Tcheca é muito superior à Moldávia. Porém, se houver um relaxamento da República Tcheca pelo fato dela jogar pelo empate também, que eu acho difícil, né? Você está jogando dentro de casa, podendo se complicar, podendo passar um vexame dentro de casa, você não vai entrar tão relaxado. Mas se houver, a Moldávia pode aproveitar, assim como quase virou o jogo contra a Albânia, tá? E se tivesse virado o jogo contra a Albânia, a situação seria bem diferente no dia de hoje, né? Seria a própria Moldávia talvez que tivesse uma cotação um pouco mais baixa. Mas eu acho que o mercado ele está muito enviesado por aqui, tá? Então a gente vai depender o que nesse jogo? Do ao vivo, né? Pra gente poder confirmar qual vai ser o comportamento principalmente da Moldávia. Porque a Moldávia ela pode se comportar de duas maneiras por aqui. Geralmente a gente acha que é só uma, né? Geralmente a gente acha assim, se o time precisa vencer, ele vai pra cima igual um maluco. Calma. Por quê? A Moldávia não precisa golear, a Moldávia não precisa dar espetáculo, a Moldávia precisa vencer de 1-0 ou por um gol de diferença.
Isso significa que a Moldávia pode tentar se proteger na parte defensiva, se compactar, talvez jogar num contra-ataque, jogar por uma bola parada, pode acontecer, né? A República Tcheca é favorita, mas ela pode tomar um cartão vermelho, as coisas podem ficar um pouco mais iguais, a Moldávia pode ter uma bola parada no meio campo e conseguir fazer um gol de cabeça. Então a Moldávia ela não precisa, enquanto o jogo estiver empatado, se expor igual uma maluca. A segunda opção seria isso? Seria isso. Mas eu vejo uma Moldávia se expondo de maneira mais desorganizada somente se ela estiver atrás do placar. Então é o ao vivo que vai oferecer para a gente as melhores oportunidades de trabalho. Vamos começar então. Se você é um trader assim como eu, a gente consegue trabalhar a favor da República Tcheca? Consegue, desde que a Moldávia venha com a primeira opção, que é se fechar, se compactar e tentar jogar por uma bola num contra-ataque ou na bola parada. E aí a República Tcheca tem que estar conseguindo neutralizar esses contra-ataques. Ou seja, a gente vai ter uma República Tcheca em casa se impondo sem deixar o adversário contra-atacar, com uma cotação baixa e estabilizada, e a gente vai poder trabalhar a favor do favorito por aqui sem problema nenhum, né? Independente da necessidade da Moldávia, até porque a gente está comprando alguns minutos de exposição. Agora, se a República Tcheca estiver em posição, mas não estiver recuperando a segunda bola e a Moldávia consegue contra-atacar, aí eu já estou fora daqui, tá bom? Eu não entro de jeito nenhum. Se você é um punter e quer fazer algo pré-jogo, eu tenho tendência a desencorajar você nesse cenário, porque a gente pode ter uma Moldávia defendendo bem, fazendo um bom jogo defensivo, o treinador pode enfiar na cabeça dos caras que eles primeiro não podem sofrer gol, então eles podem se compactar, a República Tcheca pode ter mais dificuldade de fazer o primeiro gol, mesmo a República Tcheca sendo muito boa no jogo aéreo, gols de cabeça, contra a Polônia foi numa bola parada, né, um rebote de bola parada, que eles empataram o jogo. Então, sinceramente, você pode ter uma oportunidade aqui de encontrar uma cotação da República Tcheca mais alta, pela dificuldade de marcar o primeiro gol. Ou talvez da Moldávia na frente, né? Então vale a pena você esperar o ao vivo. Se você encontrar uma República Tcheca amassando a Moldávia, você pode pensar num cenário até de handicap asiático, né? Porque aí, se a República Tcheca faz o primeiro gol, a Moldávia vai descompactar o bloco, vai para cima, e aí a República Tcheca vai ter espaço para ampliar o marcador. Porém, se você não estiver vendo um gol da República Tcheca de maneira eminente na tua leitura de jogo, não entra. Espera uma cotação melhor, uma valorização, para você trabalhar a favor deles no segundo tempo, ou quem sabe depois de um gol da Moldávia. Acho que é o cenário mais interessante por aqui. Para mercado de gols, não te aconselho fazer nada no 0 a 0. Não faça nada no 0 a 0, porque esse jogo ele pode se arrastar, afinal de contas o empate dá a classificação para a República Tcheca. O melhor cenário para trabalhar gols por aqui é depois de um gol da República Tcheca. Seja um cenário de over limite, trabalhando o over 1,5 no segundo tempo, seja até um cenário de over 2,5, porque a Moldávia ela tende a se expor com um bloco descompactado, desorganizado, e aí a República Tcheca pode ampliar o marcador por aqui. No 0 a 0 eu não te aconselho trabalhar a favor de gols. Mais um jogo extremamente decisivo, infelizmente no mesmo horário, né? Nessa segunda-feira a gente não vai ter escolha. Vai ter jogo bom sempre no mesmo horário. Eslovênia e Cazaquistão, mercado muito enviesado, com muita expectativa para o lado da Eslovênia. E esse jogo acontece no seguinte cenário. A Eslovênia tem 19 pontos, o Cazaquistão tem 18. A Eslovênia perdeu para a Dinamarca nessa sexta-feira. A Dinamarca vencia, tomou um gol de falta e depois, com dela, a Dinamarca voltou para frente do placar e a Dinamarca garantiu classificação. A Eslovênia tem um ponto a mais e joga pelo empate. Porém, o Cazaquistão é um adversário chato. O Cazaquistão tem o mesmo número de vitórias em 9 jogos, tem quase a mesma quantidade de gols marcados, tem 2 gols sofridos a mais apenas e uma derrota a mais. Dentro de casa, a Eslovênia é realmente um adversário muito forte, né? Empatou com a Dinamarca, marcou gol na Dinamarca, venceu a Irlanda marcando 4 gols, venceu a Finlândia marcando 3 gols. Mas fora de casa, o Cazaquistão também é um adversário chato. Fez gol na Dinamarca, perdeu, mas fez gol na Dinamarca. Obviamente, jogar contra a Dinamarca é sempre difícil lá. A Eslovênia também perdeu agora, ontem, sexta-feira. Venceu a Finlândia na Finlândia por 2-1. Venceu a Irlanda do Norte na Irlanda do Norte por 1-0. Então, com toda sinceridade, a Eslovênia não é tão favorita a mais que o Cazaquistão assim não. O último jogo entre eles, a Eslovênia venceu por 2-1. Não foi um placar tão fácil. Então eu tô vendo aqui uma grande probabilidade do favorito se complicar. É óbvio, o empate ajuda, ter 2 resultados a seu favor para a classificação ajuda muito, mas não garante nada, porque se você toma um gol aqui, você está numa situação bem complexa, tá? Se você é um trader por aqui, meu amigo, muita cautela, muita. Esse é um tipo de jogo que a gente não pode embarcar na onda do mercado criando viés. A Eslovênia pode ganhar de 10-0, mas no pré-jogo, a Eslovênia vai passar um cagaço aqui, ela vai passar um aperto.
porque o Cazaquistão sabe que só depende dele. Assim como na situação da Moldávia, o Cazaquistão sabe que precisa da vitória, que joga fora de casa, que vai ter a torcida adversária contra o seu jogo, que vai ter tecnicamente talvez um time mais organizado contra o seu jogo, se bem que a Eslovênia não é o suprassumo, não é uma discrepância técnica tão grande como República Tcheca e Moldávia, mas o Cazaquistão sabe que só depende dele. Então é um jogo muito difícil. Essa cotação de 1,60 da Eslovênia, ela não vai se sustentar se a Eslovênia não estiver jogando o mínimo de bola. Qualquer fraquejada da Eslovênia, essa cotação vai corrigir. E se você tem metodologia para trabalhar contra o favorito, pode ser um jogo para você, tá? Eu não te aconselho vir totalmente enviesado para trabalhar a favor do favorito, porque é aquele cenário. Da mesma forma que eu falei na Moldávia, o Cazaquistão tem duas escolhas. Ou ele parte para cima desde o início para fazer o trabalho sujo, de complicar a vida da Eslovênia na casa da Eslovênia, ou ele espera uma situação um pouco mais favorável, um contra-ataque, que vai pintar, né? Uma bola parada. Só que assim, quando você vai postergando a sua obrigação de vencer, chega uma hora que o tempo passa e aí começa a ficar difícil, uma hora você vai se descontrolar. Então o Cazaquistão tem que saber dosar a pressa, né? A necessidade. Então vai ser um jogo muito pro ao vivo. Por isso que tentar prever algo aqui no pré-jogo é muito complicado. Mas se você é um trader, eu abaixaria minha expectativa de trabalhar a favor da Eslovênia e talvez aumentaria um pouco a possibilidade de trabalhar contra a Eslovênia em algum cenário por aqui. Mas isso no ao vivo, tá? Primeiro identificando o comportamento do Cazaquistão. Se você é um punter, eu não vejo valor em te indicar a vitória da Eslovênia ou alguma coisa a favor da Eslovênia com essa cotação, tá? Vai existir valor a favor da Eslovênia em algum momento? Sim. Por quê? Como eu falei, o Cazaquistão ele tem duas escolhas a fazer. Ou ele parte para cima desde o início para fazer o trabalho sujo, ou ele espera. E essa de esperar, vai chegar um momento que o Cazaquistão vai ter que se expor, vai bater o desespero. E na hora que esse desespero bater, a Eslovênia vai poder aproveitar. Mas se for para trabalhar alguma coisa a favor da Eslovênia, a gente precisa de uma cotação mais valorizada para incumbir o risco desse cenário de desclassificação. Então, no mínimo, uma cotação próxima de 2 por aqui. Mas eu não trabalharia com uma vitória seca. Se o empate favorece a Eslovênia, eu trabalharia com um cenário talvez de empate anula. Mas eu não duvido que o Cazaquistão possa complicar a vida do favorito por aqui. Em relação a gols, esse é um jogo perigoso. Porque a Eslovênia não é, qualitativamente falando, um time bom. Não é. O grupo é que é acessível, mas não é um time bom. Você está num grupo com San Marino, então fala, o ataque da Eslovênia é bom. Mas você está num grupo com San Marino. Então você, teoricamente, você consegue se safar, né? San Marino tomou 29 gols em 9 jogos. Então a Eslovênia não é assim o suprassumo. E como a Eslovênia passa com o empate, eu não tô vendo a Eslovênia, se estiver na frente do placar, se expondo muito em busca de ampliar o placar. Eu tô vendo uma Eslovênia mais administrando, tentando não tomar a virada. Então eu não sei, eu tô com receio de te indicar mercado de gols por aqui. Eu tomaria bastante cuidado. Se for para trabalhar a favor de gols, eu trabalharia no seguinte cenário. Esperaria um 0-0 no primeiro tempo e iria para o segundo tempo para pensar no cenário de um gol. O over 0.5. Lá para os 70 minutos, sabe quando começar a ferver o caldo? Tipo assim, o Cazaquistão tem que ir para cima de qualquer maneira. A Eslovênia tá com na mão e aí a situação pode ficar complexa. Eu gosto de pensar, porque aí vai ser barata voa, como a gente gosta de falar, né? Gosto de pensar nesse cenário de over 0.5, over limite lá no final. Se já tiver 1-0 para um dos dois lados, talvez eu ficaria de fora. Mas muito cuidado, tá? Acho que a Eslovênia pode se defecar aqui em algum momento do jogo. Para a gente finalizar, temos mais um confronto direto por aqui entre Ucrânia e Itália pelo grupo C. Porém, dessa vez, nós temos um empate no número de pontuação. E por que a Itália está na frente da Ucrânia na classificação? Porque o primeiro critério de desempate é o número de pontos conquistados no confronto direto. E o primeiro jogo entre eles, que aconteceu na casa da Itália, foi 2-1 para a Itália. Ou seja, no confronto direto, a Itália no primeiro jogo conquistou 3 pontos, a Ucrânia não conquistou nenhum. Então é isso que faz a Itália estar na frente da seleção ucraniana. Não tem como isso permanecer empatado, né? Porque se a Ucrânia vence, a Ucrânia também conseguiria 3 pontos no confronto direto, iria empatar no confronto direto, mas aí a Ucrânia ficaria com 16 pontos na classificação, que é o primeiro dos primeiros critérios, né? A gente só tem o critério de desempate depois que a pontuação no grupo ela é empatada. Então, se a Ucrânia vence esse confronto em casa, ela passa na frente da Itália. Então, a gente não tem aqui uma condição de desempate nesse critério utilizado para a Itália ficar na frente, né? Então, basicamente, nós temos o seguinte cenário. Se esse jogo termina empatado, independente da quantidade de gols entre as duas equipes, a Itália se classifica porque no confronto direto a Itália marcou 3 pontos
no jogo de ida na Itália, e se terminar empatado, a Itália vai marcar mais 1. E se terminar empatado, as duas seleções ganham 1 ponto. A Itália ficaria com 4 pontos conquistados contra a Ucrânia e a Ucrânia apenas 1. Então a Itália classificaria mesmo as duas seleções com 14 pontos. Se esse jogo termina com vitória da Ucrânia, passa a Ucrânia. Se esse jogo termina com a vitória da Itália, também passa a Itália. Então, aqui, mesmo com a pontuação igual, a Itália também joga pelo empate. E o mercado trata a Itália como favorita numa cotação de 1,91. Talvez o jogo mais parelho dentre todos que a gente comentou aqui hoje, né? A Albânia é muito favorita, a Eslovênia levemente favorita, a República Tcheca bastante favorita. Aqui a Itália é favorita fora, mas ainda tem as suas dúvidas do mercado, né? O mercado ele confia, mas não confia tanto, confia desconfiando, né? A Itália ainda é uma seleção em desenvolvimento, com o Spalletti, antigo treinador do Napoli, que foi campeão com o Napoli nessa última temporada. E a gente tem aqui uma Ucrânia que não consegue jogar em casa, que está sempre jogando em estádio neutro, que tem um estilo de jogo talvez um pouco mais pautado no contra-ataque, né? Então é muito importante a gente tentar entender qual vai ser a decisão da Ucrânia nesse jogo, qual estilo de jogo a Ucrânia vai aplicar. Porque se a Ucrânia sair um pouco do seu estilo que ela mais gosta, que é um jogo de velocidade, de contra-ataque, de finalização de fora da área, e ela começar a jogar talvez num cenário um pouco mais propositivo, com linha alta, ela pode permitir à Itália um contra-ataque em velocidade. E a Itália já mostrou contra a Macedônia agora que tem condição de contra-atacar em velocidade, principalmente com o Chiesa, né? Então eu estou bastante curioso para saber que tipo de jogo a Ucrânia vai trabalhar, porque a Ucrânia precisa vencer, só a vitória interessa, o empate não serve, né? Então deu para perceber algumas deficiências da Itália contra a Macedônia e talvez seja vantajoso para a Ucrânia apostar nesse chute de fora da área, porque contra a Macedônia, pelo menos uma situação de sorte ali, a Macedônia conseguiu fazer gols nessa situação, teve até desvio na zaga. O goleiro da Itália é muito bom goleiro, mas a Ucrânia tem bons finalizadores de fora da área. Outra situação que a Ucrânia pode utilizar é a bola aérea. A Ucrânia tem bons cabeceadores, mas tem que tomar muito cuidado ao dosar essa exposição, porque a Itália pode aproveitar no contra-ataque. Lembrando que a Itália não precisa, mas se pintar a oportunidade, a Itália pode aproveitar. Se você é um trader por aqui, então é um jogo para leitura de jogo, para não trazer o viés, mas a Itália, time com mais qualidade, muita cautela. Tá? É um jogo nervoso, a Itália vem bastante pressionada para participar de uma competição importante, a Itália ficou fora das duas últimas Copas do Mundo, é a atual campeã da Euro, mas tem muita pressão envolvida na Itália, né? Para quem não se lembra, a Itália foi eliminada nos playoffs da Copa pela Macedônia, então é muita pressão, o antigo treinador já caiu. Então, a seleção italiana precisa muito dessa confirmação. E essa necessidade de confirmação pode fazer o jogo ficar muito tenso, muito nervoso. Então, é muito importante você trabalhar aqui com uma boa leitura de jogo. Se você é um punter por aqui, eu tomaria cuidado na hora de me envolver no mercado de resultados, porque o empate já é da Itália, né? Então é um jogo truncado, tende a ser talvez um jogo um pouco físico, e a gente pode ter uma Ucrânia acelerando uma exposição lá para o final do jogo. E a Ucrânia pode vencer esse jogo, não é nenhum absurdo de pensar nisso. A Ucrânia dentro de casa venceu a Macedônia, que é uma seleção chata, não perdeu para a Inglaterra e venceu Malta. Aqui contra a Malta foi uma decepção porque poderia ter sido um placar um pouco mais elástico, né? A Itália fora de casa perdeu para a Inglaterra por 3-1, empatou só com a Macedônia e venceu Malta por 2-0. Então é um jogo, sinceramente, que eu acredito numa paridade muito grande, tá? Que pode ser decidida por detalhes. Eu não me envolveria no mercado de resultado final. Se você é um punter e está pensando no mercado de gols, quer evitar o mercado de resultados, também é um jogo difícil de se analisar, porque, pensa bem, a Itália não participou das duas últimas Copas. Por mais que seja a atual campeã da Euro, existe uma pressão para a Itália se classificar para essa competição. A Itália não pode passar um novo vexame aqui. Então eu não estou vendo nesse jogo um jogo de muitos gols, porque a gente pode ter uma desaceleração de uma das duas equipes de maneira repentina pensando na classificação. Se a Itália está na frente, como a Itália ela tem uma condição técnica um pouco melhor, ela pode explorar os contra-ataques para matar a partida. Agora, se a Ucrânia estiver na frente, por mais que eu veja a Ucrânia tendo também uma excelente condição de contra-ataque, talvez a Ucrânia escolha se fechar. Então eu tenho um pouco de cautela de te indicar o mercado de gols. Se eu fosse trabalhar alguma coisa aqui, eu trabalharia ou o over 1,5 no segundo tempo, com uma cotação mais próxima de 2, ou aquele mesmo cenário que eu comentei com vocês de desespero
da última partida, que seria pensar no over 0.5 se o jogo terminar 0-0 no primeiro tempo, lá para os 70 minutos, porque aí a Ucrânia vai se expor igual uma seleção completamente desorganizada, buscando um gol salvador, como foi o caso da Polônia ontem contra a seleção da República Tcheca. Eu tô gravando esse vídeo num sábado. Foi mais ou menos assim, o gol da Polônia não saiu, o gol da República Tcheca também não saiu no contra-ataque, mas foi uma situação de desespero, é mais ou menos o que eu vejo por aqui. Então, se fosse para trabalhar no mercado de gols, no máximo olharia para o mercado de 2 gols ou para 1 gol no segundo tempo, nessa situação de desespero, tá? Cuidado, a Itália pode se complicar por aqui. Eu não abraçaria esse favoritismo, não. É uma equipe muito mais forte que a Ucrânia, mas a Ucrânia não é boba. Tá? Para a gente finalizar, temos alguns jogos extras. Vamos falar sobre eles? Às 16h45, a Macedônia recebe a Inglaterra. Inglaterra já classificada, a Macedônia já eliminada. A Inglaterra não tem condição aqui de perder a primeira colocação do grupo, então eu sinceramente não estou olhando para esse jogo com tanta atenção, até porque ele vai ser no mesmo horário dos outros jogos e eu não quero ter uma, vamos dizer assim, distração na minha leitura dos jogos que importam. Mas se você quiser fazer esse jogo aqui, é provável que a gente tenha uma Inglaterra assim, talvez um pouco mais xuxa, né? Assim como foi contra o último jogo na Inglaterra, foi contra a Malta. 2-0 só da Inglaterra com Malta, foi bem econômico, né? O Harry Kane marcando o golzinho dele. Não tô afim de fazer muito esse jogo não, mas se você quiser trabalhar, só toma um pouco de cuidado, porque eu não duvido que a Macedônia também possa marcar gol por aqui. Já que foi eliminada, pode querer pelo menos presentear a sua torcida com uma boa atuação, tá? Irlanda do Norte e Dinamarca é um outro jogo extra. A Dinamarca tem até uma cotação boa para se trabalhar a favor, mas sinceramente não há nenhuma necessidade de vitória aqui por parte da Dinamarca. A Dinamarca praticamente já até garantiu a primeira colocação do grupo. 19-20, 21-22, a Eslovênia até conseguiria ultrapassar, se eu não me engano, porém, no confronto direto da Dinamarca com a Eslovênia, a Dinamarca venceu o último jogo por 2-1, somou 3 pontos, e a Dinamarca empatou 1-1. Então a Dinamarca venceria no critério de confronto direto, então a Dinamarca já tem a primeira colocação do grupo. Muito cuidado aqui, tá? E o último jogo é San Marino e Finlândia, aqui é o checkpoint da rodada para a Finlândia. A Finlândia não vai se classificar, não tem mais condição, mas conseguiria golear San Marino se quisesse. Se você quiser olhar para esse tipo de cenário, fica à vontade. O último jogo para a gente finalizar é Sampaio Corrêa com Avaí. E aqui eu quero repetir a frase que eu tenho repetido nessa data FIFA. Necessidade de vitória não é vitória, tá? Must win não é certeza de vitória. E o Sampaio Corrêa aqui precisa muito dela. O Sampaio tem 36 pontos em 36 jogos, precisa vencer os 2 últimos jogos para escapar do rebaixamento, né? Vencer apenas um já é uma situação muito arriscada. E vai enfrentar o Avaí, que está praticamente salvo, não está 100%, mas está praticamente salvo. Mas aí entra a nossa frase, necessidade de vitória não é vitória. Como mandante, o Sampaio Corrêa venceu apenas 5 partidas dentro de casa. Como visitante, o Avaí é um excelente visitante? Não, não é. O Avaí perdeu 6 das 18 partidas que fez, venceu apenas 4 fora. Tem mais gol sofrido que marcado. Porém, não é um jogo fácil. Os últimos jogos entre Avaí e Sampaio Corrêa, o Avaí venceu 4 e perdeu apenas 1. E desses 4, 2 jogos que o Avaí venceu foi na casa do Sampaio. Então, muita cautela com essa cotação do Sampaio. Se for para trabalhar a favor do Sampaio Corrêa, que seja num cenário onde ele de fato está jogando bem, você precisa de uma leitura de jogo por aqui, e também que seja num cenário de preço um pouco mais valioso, tá bom? Muita cautela. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, juízo, gestão de banca. Temos ainda alguns jogos de seleções, é sempre complicado trabalhar jogos de seleções, porque a gente não acompanha essas seleções toda hora. Esses jogadores desentrosam, eles vão jogar com outros companheiros dos clubes, os treinadores às vezes não têm tempo para aplicar o seu estilo de jogo, então muita cautela por aqui, beleza? Evita fazer besteira e cuida da saúde do seu capital. Vejo você amanhã. Um abraço.